Bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou escrever aqui embaixo que hoje é mais uma daquelas lives freestyle, como dizem, que eu chamo de tete a tete com a Vete. E vamos falar de todas as perguntas que vierem. Bom dia, Adriana, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de tudo que vier e das coisas que acontecem aqui dentro, que é o que eu consigo trazer para vocês de rotina. E hoje eu tenho uma super novidade, hein? Então, coloquei aqui. Bom, aconteceu uma coisa bem legal ontem e eu deixei para compartilhar hoje aqui com vocês. Fiquei morrendo de vontade de colocar, né, tudo aí, mas enfim, vou começar me apresentando. Então, sempre tem gente nova por aí. Eu sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da equipe Qualivets. E o nosso objetivo é facilitar a cura por meio do olhar integrativo. Então, o nosso desejo é realmente transformar a abordagem convencional da medicina veterinária e que a gente possa trazer opções e uma visão muito mais ampla do que pode ser feito pelo animal em qualquer fase da vida dele. E o que aconteceu de tão legal? Então já vamos para essa parte, né? Bom, todos vocês acompanham aqui, né? Quem tá acostumado a ficar aqui com a gente, o Estopa, que é o meu cachorro, e ele tá com 10 anos, ele faz 11 em março, eu peguei ele bem filhotinho, mesmo que adotado, então por isso que eu mais ou menos sei a idade. E ele passa por todas as questões complementares aí, todas as opções que eu posso, ele sim recebe. Inclusive os quânticos, a acupuntura, a fitoterapia. E o Estopa, ele é um cachorrinho que ele tem predisposições raciais para algumas doenças, né? Ele é um SRD, né? Um vira-lata, sem raça definida. Mas ele tem ali o pezinho no poodle, sabe? Ele é um primo muito próximo do poodle. Até um irmão mais distante. Então, assim, o Estopa, ele tem cardiopatia. O que é isso, né? As válvulas do coração dele... Sim, gente, é válvula, não é válvula. Vamos contar algumas coisas, assim. É válvula, tá? Que se diz, né? Então, o coração tem as válvulas e as deles são insuficientes, a mitral e a tricúspide. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bombeamento de sangue dentro do coração não é perfeito. Isso é bastante comum, não é normal, mas é comum. E é algo que nos poodles a gente já fica esperando ali que vai vir a cardiopatia. O Estopa não é diferente e ele tem essa cardiopatia. Quando que eu descobri? Bom, descobri pela medicina chinesa quando ele chegou. A gente associa alguns comportamentos e características dos animais com algumas possíveis patologias, alguns possíveis desequilíbrios. E o do Estopa não foi diferente. Ele sempre foi aquele cachorro muito feliz, excessivamente feliz. E tudo que é excesso, gente, é desequilíbrio. Excesso de tristeza, excesso de raiva, excesso de alegria, tudo é desequilíbrio. Tanto os excessos quanto as deficiências, né? Então, ele sempre me mostrou isso, como eu já fazia parte da medicina tradicional chinesa quando ele chegou, eu sempre tive olhos voltados para isso. Mas aliando ali a medicina nossa convencional, nós sempre fizemos o acompanhamento por meio da ausculta, que é quando o veterinário vai lá, coloca o estetoscópio, né? E vê os batimentos cardíacos. Ali é possível que a gente detecte um sopro, detecte algumas coisinhas ali de mau funcionamento do coração. Mas quem vai trazer realmente informações sólidas sobre o coração são os exames, né? O eletrocardiograma e o ecocardiograma. E aí eu sou sempre a favor de ter um cardiologista para palpitar nisso, né? Então, é hora de tomar remédio, não é hora de tomar remédio. E o que é para um não é para o outro. E o que a gente vê bastante... Eu tô contando tudo isso para vocês para falar uma coisa que não tem nada a ver no final. Nada a ver, né? Mas é bom que a gente já fala sobre tudo isso.
Então, por que eu sou a favor do cardiologista? Porque a gente tem várias formas de tratar e encarar uma cardiopatia num animalzinho. Então, tem medicações que viram moda, infelizmente. Então, meu animal tem probleminha no coração, ele toma tal remédio. Eu não vou falar aqui porque vira receita de bolo, sabe? E não, tá errado esse procedimento. Então, por exemplo, estopa não toma remédio, ele toma fitoterápico e ele recebe os quânticos, ele não faz uso de nenhuma medicação. Juliana, então você é louca natureba e é por isso que você não dá nada pro estopa? Não, é porque ele faz acompanhamento com a cardiologista, com o pessoal do NAIA Especialidades, eu super indico. Cardiologista do estopa é a Renata e ela sempre tá ali orientando e falando, Juliana, legal, estamos indo no caminho certo, a partir daqui a gente vai ter que começar a pensar em medicação ou não. Então, tudo isso acaba norteando o caminho que a gente escolhe para o estopa. E por conta também dessa cardiopatia e por conta da idade, então, só para trazer vocês para essas informações também. Um animalzinho de pequeno porte, a partir dos 7 anos de idade, ele é considerado um idoso. Um animal de grande porte, vamos pensar nos Golden Retrievers, os Rottweilers, quem mais? Me ajudem aí. Bom dia, Rita. Bom dia, Jennifer. Então, o pessoal de grande porte é ótimo, né? Os cães de grande porte, a partir dos 5 anos de idade, eles já são considerados animais idosos. Já é hora de fazer aquele check-up mais rígido. Alguns colegas sugerem check-up em animais a cada ano. E esses dias a gente teve aqui a presença de um homeopata, né, o Adalberto, a live dele tá salva, e muito legal a correlação que ele fez, que as pessoas adoram falar assim, a idade do cachorro que equivale à idade do humano. Eu não gosto disso, eu sou sempre a veterinária chata que fala, isso não tem nada a ver, e corta o assunto. Por quê, gente? Porque é claro que existiu isso da tentativa de comparar e de equiparar idade de humano com idade de animal, principalmente dos cachorros, né? Então o pessoal fala, a cada 1 ano do cachorro são 7 do homem. Tem 10 anos, tem 70. Então, eu acho isso péssimo. Por quê? Porque cada espécie vive os tempo que tem que viver, né? Então, por exemplo, um hamster, um rato, né? O rato de laboratório, que eu já tive de estimação, muita gente tem. Então, eles vivem de 2 a 4 anos ali. Quanto equivale? Sei lá. Cada espécie é sua espécie, né? Então, qual é a média de vida? Do cachorro é de 12 a 14, a média. Só que a gente tem animais que vivem 20, 22, 23 foi o recorde aqui da Qualivete de pegar um cachorrinho de 23 anos. Acontece. 12 anos já é um animal idoso? Sim, um animal idoso, mas cada vez eles estão vivendo mais. Vamos pensar aí que há pouco tempo atrás, a média de vida do ser humano também era muito mais baixa do que é hoje em dia, né? E hoje a gente tá aí nos 78 anos, se não me engano. Mas se a gente pegar a média estatística, a gente tem muita gente que falece por motivos, vamos pensar em Brasil, que falece, por exemplo, por motivos de violência muito cedo, e aquilo entra para a estatística. Então, quem vive a vida sem nenhuma interferência dessas, né, sem nenhuma fatalidade, vai com certeza viver mais, 80, 90... E a gente tem visto isso, a população de idosos crescendo. Para os animais de estimação, a mesma coisa. Há pouco tempo atrás, a Adri está perguntando se cachorros de pequeno porte vivem mais anos. Normalmente vivem, Dri, vivem sim. E os pequenos, a gente vê muito poodlezinho, pincher, vivendo bastante, né? E os maiores, eles vivem um pouco menos. Eu já peguei, por exemplo, labradores de 16 anos já, tá? Mas assim, os vira-latinhas, por exemplo, os médios, né? Os vira-latas caramelos, que tá na moda falar deles, né?
Esses foi o que eu peguei de 23, era um porte desse, de 23 anos. Mas sim, os animais pequenos eles tendem a viver mais e os grandes tendem a viver menos. Eu não sei se eu voltei pra vocês, só me deem um retorno aí que eu recebi uma mensagem aqui que meu vídeo foi pausado pela qualidade da internet. Na hora que vocês puderem, fala aí, tá tudo bem ou não. Tá tudo bem não, né? Tá travando. Eu vou tentar ficar aqui, que a Rita falou que voltou, mas se não eu mudo de cômodo, tá? Então, o que eu tenho visto pela experiência mesmo? Eu não sei dizer pra vocês se o pequeno, ele realmente vive mais ou se o tutor tem uma estrutura melhor para levar a história um pouco mais longe. Entende a reflexão que eu quero trazer para vocês? Porque vou compartilhar o meu pensamento de tutora. Eu tenho muita resistência a ter um animal de grande porte. Meu namorado gosta, já teve, gostaria de voltar a ter. Eu não encorajo e eu não tenho coragem. E aí eu vou dizer pra vocês o porquê. Quando a gente... vou falar um pouquinho aqui, né, do Eduardo, que é meu namorado. Ele gosta de Rottweiler, ele adora Hot. E ele já teve alguns e ele adoraria voltar a ter e tudo mais. Quando a gente pensa num animal de grande porte, a gente já tem algumas questões, né? Vou compartilhar aqui a nossa realidade e cada um pensa na sua, né? Mas chega aquele filhotinho, né? Fofíssimo desse tamanho. Ótimo. Eu moro em apartamento, ele mora em apartamento. Esse filhotinho, ele vai passar os primeiros meses de vida ali com a gente, eu não tenho dúvida nenhuma, no apartamento, claro. Esse animal cresce, vão ter duas opções, continuar no apartamento, e aí eu vou falar que eu não sou a favor, porque eu tenho dó desses animais que precisam gastar energia, sem dúvida nenhuma, né? E aí, claro, tem as creches, tem os daycares, tem algumas opções que custa, e quanto melhor, mais custa. E aí vamos pensar em vermífugo, antipulga, né, os ectoparasiticidas, uma medicação, gente, uma dor de barriga que esse cachorro tenha. É muito mais difícil de medicar, porque é muito mais caro. Precisou internar, precisou fazer uma cirurgia. É caro, banho, tudo é mais caro. Alimentação, né, eu aqui super defendo alimentação natural. Hoje, eu pago cerca de R$500, eu tenho desconto de veterinária para comida do Estopa, que tem 11 quilos. E com o meu desconto de veterinária, que eu nem sei falar para vocês quanto é, mas é um valorzinho bom de desconto. Quanto que eu vou pagar na dieta de um Hot? Eu conseguiria fazer isso? Enfim, aí cada um tem que pensar, né? Mas o animal grande, ele traz desafios maiores. E quando ele começa a ficar doentinho, o que a gente percebe? Que normalmente esses animais, eles perdem o movimento, eles são difíceis de deslocamento, né? Uma coisa é eu pegar um poodlezinho 5 quilos no colo e levar pro veterinário, esse animalzinho não tá andando, um salsichinha, né? Os dachshunds, por exemplo, os techies. Esses é mais fácil, eu vou pegar no colo. Agora vamos pensar, hoje... Eu tenho 35 anos, eu pego um Rottweiler, hoje um neném. Daqui 10 anos, esse animal é um idosinho, eu tô com 45. Daqui 45 anos, vai ser normal pra eu pegar um Hot no colo e levar pro veterinário e carregar? Não, gente. Então, vai complicando a vida do tutor, sabe? Ó, o Bento, o Chico tá falando pra gente, 40 quilos. O Bento é um exemplo. O Bento mora com o sogro do Chico. Ele é um labrador, grandalhão, assim, fortão, né? Ok, ele mora com o sogro do Chico. Eu não sei quantos anos o seu Marinho tem aqui para compartilhar com a gente, mas seu Marinho é um senhorzinho, de uns 70 anos, vamos dizer assim. Vamos pensar se o Bento passa mal? Como que o seu Marinho carrega esse cachorro? Que ele é grandalhão de tudo. Depende deles, é o Chico e a esposa dele que vão lá correndo tal, e fazem tudo que o Bento precisa. Mas e se não tivesse, né? Então, assim, o Chico tá falando que seu Marinho tem 82 anos.
Gente, não tem como. E aí o que a gente vê? Um cachorro que não anda, por exemplo, ele precisa trocar de decúbito. Trocar de decúbito é virar o cachorro, né? A cada 2 horas. Sendo que, eu queria mostrar pra vocês, tô com dificuldade, mas assim, o cachorro, certo? Não, eu não tenho nenhum. Eu tenho um elefantinho que serve. Ó, vamos pensar que aqui tá o cachorro. Em decúbito, né? Então ele tá assim, tá? Um cachorrinho que não anda mais. Aqui tá as patinhas. Tá errado eu virar assim, ó, pro outro lado. Sabe por que tá errado? Porque vocês concordam que o peso daqui, ó, das vísceras que estão aqui, os órgãos, tá tudo comprimindo essa coluna no momento que eu viro? Bom dia, Léo. Então, a forma correta de eu virar esse animal, de eu trocar o decúbito desse animal, se ele tá assim, ó, eu vou segurar aqui, eu vou trazer esse animal para uma posição de external, que a gente fala, né? Porque aqui tá o osso externo, então eu vou trazer ele para a posição normal, assim, ó, posição de esfinge, e depois eu vou virar ele pro outro lado. Deu para entender? Então, assim, a Adri tá falando, por isso que eu faço crossfit, para carregar cachorro grande. Então, assim, esses animais que são maiores, eles vão tender a ter escaras, eles vão ter uma complicação muito maior. Imagina esse animal urinando e defecando sem controle, e essa pessoa tendo não só que fazer a higienização desse animal, mas trocar esse animalzinho de decúbito a cada 2 horas. Gente, é super complicado. E aí é onde vem o maior índice de opção pela eutanásia, né? Infelizmente. Porque eu vejo, pelo menos, é o que eu tô compartilhando com vocês da minha prática aqui, do que eu vejo, experiência mesmo, que tutor de cachorro grande não segura a onda por muito tempo. Ou porque esse cachorro não mora com a pessoa, igual eu citei pra vocês o exemplo aqui, então, tá bom, eu pego esse Rottweiler que eu citei aqui no início como exemplo e levo pro sítio. E depois, para eu trazer esse animalzinho? Eu tenho uma amiga, ela tem vários cães na chácara, né? E um deles era um moleque e ele era um pastor alemão. E quando ele ficou muito doentinho, disfunção cognitiva, velhinho mesmo, ela trouxe para casa dela para dar um auxílio ali melhor pro cachorro, né? Só que assim, ela não conseguiu segurar a onda por muito tempo. E por que não conseguiu? Porque ela trabalha o dia inteiro, o esposo trabalha o dia inteiro, não tem empregada na casa, ele ficava sozinho, ele começou a ficar surtado, claro, né? Ele tinha uma chácara e do nada ele se vê no corredor de uma casa, ainda que ela mora em casa, não em apartamento. Então, foi uma situação super crítica e ela acabou optando pela eutanásia. Eu vou voltar lá no começo, porque senão eu vou mudando de assunto, e não chego a lugar nenhum. Então, essa é a minha questão com cães de grande porte, que realmente precisa pensar um pouco melhor, porque, de fato, a opção pela eutanásia dos tutores acaba sendo maior, sim. O Chico compartilhou aqui, a Cacau, quando parou de andar pelo câncer, veio para minha casa. Aliás, veio antes, porque também era uma labradora que ficava com o seu marinho, esse mesmo senhorzinho que a gente tá falando. E, gente, se torna impossível, né? Não dá pro senhorzinho trocar de decúbito e não dá para ele ter qualidade de vida e nem a cachorra. E o Chico falou, eu vou até o fim, sempre será assim. Essa decisão é muito triste. Quando eu tomei, foi para vir, eu não entendi. Mas ele colocou, nunca foi para evitar o trabalho, né? Mas assim, às vezes, gente, eu, por exemplo, eu sou muito contra a eutanásia, né? Eu acho que é muito complicado a gente ter esse direito aí de brincar de Deus. Isso é muito pesado para os veterinários e para os tutores também. Já falei bastante disso aqui. Mas uma questão que eu vejo muito é que, às vezes, por mais que nós veterinários fiquemos bravos, eu tô aqui no conforto da minha casa, né, palpitando na vida do amiguinho. Isso é sempre muito mais fácil, muito mais confortável. Só que vamos pensar numa pessoa que trabalha o dia todo e não tem ninguém para cuidar. E aí, né, faz o quê? Desse animalzinho ficar lá o dia todo, em cima de um tapetinho higiênico, com urina, com fezes, sem ser higienizado, sem ser trocado de decúbito,
muitas vezes sem tomar água porque não consegue ir até o pote, ou a pessoa deixa o pote de água próximo, o cãozinho vai e acaba derrubando, e aí ele fica molhado, urinado e defecado. Então, essa qualidade de vida, ela vai por água abaixo. E aí dá para entender também, né, a questão de alguns tutores que falam, não aguento mais ver ele sofrer. É uma questão, então, algo para se pensar. Ontem... Aí vou voltar lá no Estopa. Ontem foi o dia de check-up do Estopa. Eu até coloquei no meu Instagram pessoal, algumas pessoas viram, né? E compartilhei aqui na Qualivetes também. E aí, o Estopa tá com 10 anos de idade e eu acabo fazendo check-up a cada 6 meses. É o que eu considero ideal para um animal idoso. E como que é esse check-up? Então, eu considero ideal um ultrassom abdominal, para que a gente veja ali como que tá o funcionamento desses órgãos, a aparência desses órgãos, né? Se tem ali alguma formação, algum tumorzinho, algum nódulo. E um exame de sangue, onde a gente possa ver o funcionamento renal e hepático principalmente, porque a gente consegue mensurar isso por meio das enzimas. E eu também sempre peço o exame de urina, que eu prefiro e sou a favor da cistocentese. O que é cistocentese? Cistocentese, gente, ontem eu pensei em filmar pra vocês, mas não dá, né? Eu sou tutora, celular, cachorro, a veterinária, e eu não consegui filmar. Mas é a retirada da urina direto da bexiga, tá? A bexiga a gente chama de vesícula urinária, é o nome certinho da bexiga, mas é da bexiga. Então o animal tá lá, de barriguinha pra cima, né? Eu vou usar o elefantinho, tá lá o animal assim, e aqui fica a calha, né? E aqui vai a ultrassonografista, ela vai olhando aqui com o aparelho de ultrassom, então é guiado, ela vê no computador a bexiga e aí ela vai tirar a urina direto da bexiga. Por que eu gosto e sou a favor desse método? E muita gente tem medo. Mas vai entrar uma agulha na bexiga do meu cachorro? Vai. Só que é o método mais asséptico. O que isso quer dizer? Que é a forma menos contaminada da gente avaliar uma urina. Então, vamos pensar, eu tenho um macho, né? Que é o Estopa. E aí, quem tem fêmea, pode ser milhares de opções. Vamos pensar no exame de micção espontânea? Micção espontânea, fazer xixi normal e o tutor ir lá e coletar. Aí tem algumas questões. Eu já vi pessoas colocando sacos plásticos para o animalzinho fazer xixi. Aí ela pega aquele xixi e vira no potinho para ir para o laboratório da análise. Qual é a chance dessa urina ter sido contaminada com bactéria? Todas, né? Então vai chegar lá no exame e vai dar bactéria? Provavelmente vai. Quer dizer que o animal tá com infecção? Não. É confiável? Não. No Estopa, eu já fiz assim também. Levo o potinho, na hora que ele levanta a perninha para fazer xixi, eu encaixo o potinho ali no pênis dele e ele faz xixi dentro do... Vai ter contaminação de cômodo? Eu vou me mudar de cômodo com vocês, porque eu tô vendo que tá travando, viu? Então vocês vão passear comigo pela casa pra gente achar um lugar de internet melhor. Vamos ver se vai dar certo. Aí vocês me falam aí. Mudei de lugar. Passeemos unidos pela casa. Pronto. Aqui eu tô em cima do roteador. Acho que a chance de não travar é maior. Então, gente, a chance de contaminar essa urina é muito maior, né? E é por isso que eu prefiro a cistocentese. Porque quando a gente vê... Adri, agora eu tô em cima do roteador. Quando a gente tira a urina direto da vesícula urinária, as chances de contaminação são menores. Tem algumas coisas que vão acontecer, como, por exemplo, não entrou lá a agulha, né, na vesícula urinária, na bexiga? Então, muito provavelmente vai aparecer sangue nessa urina, porque
teve um machucadinho. Então, o veterinário que vai analisar precisa ter esse discernimento, né? Nossa, tá com sangue na urina. Ah, mas qual foi o meio de coleta? Ah, foi cistocentese, tá? Aqui eu vou pedir desculpa pra vocês, porque o viveiro das minhas calopsitas é aqui ao lado. Então, vocês vão ouvir calopsitas, mas tudo bem, elas vão fazer parte da nossa live. Então, eu coletei urina do... Eu não, né? A veterinária lá do IVE coletou urina por meio de cistocentese. Fez parte do check-up dele. Ele fez o ultrassom e fez também o exame de sangue. Então, esse foi o check-up. Só que eu já compartilhei aqui com alguns de vocês. O Chico falou, eu tive que colher no copinho com a Aurora, porque essa opção que você recomendou, que foi pedida pela clínica, não foi possível. Aí só tem que entender o porquê, né, Chico, não foi possível. Por exemplo, eu já fiquei 3 horas no laboratório com estopa, porque a bexiga dele não tinha urina o suficiente para fazer a cistocentese. Ai, que bom que vocês estão gostando, viu? Porque não tem opção, gente. Elas estão aqui onde eu mostro pra vocês. Mas fica uma bagunçona aqui do lado. E aí, assim, eu já passei horas lá esperando. Ele falou, a Aurora se mexia por dentro. Estranho, nunca vi isso, Chico. Porque o que aconteceu ontem, por exemplo? Da outra vez aconteceu isso, mas aí foi culpa minha. Chegou lá, eu coloquei o estopa no chão e ele acabou fazendo xixi. E aí, enfim, a bexiga esvaziou e não deu, né? Ontem, o que eu fiz? Peguei ele no colo, estacionei o carro longe, fui andando com ele no colo. Lembrem da escolha do animal grande, tá? Porque ontem eu já sofri com um animal de 11 quilos. E aí, quando eu coloquei ele no chão, ali ele normalmente não faz xixi no lugar errado. Mas ele tava apertado, e aí ele fez. Só que ele fez aquele xixi com culpa, sabe? Então fez só um pouquinho. Então na hora que ela passou ali o ultrassom, ela falou, não, ainda tem uma quantidade significativa, eu consigo fazer o exame. Aí ela conseguiu tirar. Então a minha escolha é sempre retirada por cistocentese. E aí, claro, o profissional que estiver ali envolvido vai saber se dá, se não dá, né? O Chico tá falando que ela chegou a vomitar e fazer xixi na médica, então teve um nível de estresse bastante grande. Mas normalmente é bastante simples. Barriguinha pra cima, guiou com o ultrassom, achou a bexiga, entra a seringa, entra a agulha, puxa e sai ali o xixi, a urina e vai pro laboratório para analisar. E aí vocês vão ter lá o resultado para compartilhar com o médico veterinário do animalzinho de vocês. E aí o mais legal que eu quero compartilhar é assim, lembra que eu contei pra vocês que há cerca de 1 ano e pouco atrás, eu encontrei por meio de um desses check-ups um nódulozinho no baço do estopa? E não tem sintoma nenhum, né? É por fazer exames de tempos em tempos que a gente encontrou lá esse nódulo. E aí já acende um alerta, o que fazer quando a gente encontra um nódulo? Primeiro que a gente não sabe se é benigno ou se é maligno, se a gente não tirar para fazer um examezinho, para responder essa questão. Então, não sabemos. E aí, qual é a primeira recomendação? Vamos observar. Tem crescimento rápido? Qual é o aspecto desse nódulo, né? O animalzinho tá tendo sintoma de algum tipo? Não está? E aí, a recomendação normalmente passa a ser a cada 3 meses para fazer o ultrassom. Então, ele fez, isso foi a última vez que ele fez, se não me engano, foi em janeiro. Aí, essa foi a vez que eu levei ele para fazer o check-up também, janeiro agora, de 2020. E aí, depois teve o episódio da patinha, né, que ele mordeu e deu aquela infecção, que a gente chama de flegmão, e aí ele ficou internado. Quando ele ficou internado, ele fez de novo, porque já que estava internado, eu pedi para fazer, para acompanhar o crescimento desse nódulo. Não tinha tido um crescimento expressivo. E aí, o que eu fiz, Juliana, que penso complementar, né? Ele começou a utilizar um produto quântico para o baço, que tem a frequência vibracional do baço. E também pontos de acupuntura estimulados para o baço também. E fitoterápico para o baço também, tá? Quando eu falo fitoterápico para o baço, gente, não tem uma fito pro baço, tá?
Mas a gente da medicina chinesa enquadra o baço dentro de um elemento, que é o elemento terra, mora lá o baço, o pâncreas e o estômago, dentro do elemento terra, que é aquele círculo amarelo, aquela bolota amarela que às vezes eu mostro pra vocês. Agora eu saí do meu quarto, eu não vou conseguir mostrar. Mas aquele desenho que vocês estão super acostumados a verem. E nós temos ali, então, uma deficiência, né? Tanto tem uma deficiência que tem um nódulo ali. E a partir dali a gente começa a tonificar aquele órgão de uma forma melhor, trazer uma frequência para equilibrar a energia daquele órgão e trazer um funcionamento adequado para ele. Então isso dá para fazer por meio da acupuntura, da fitoterapia e do quântico. E foi o que eu optei por fazer com a estopa. Eu quero dividir isso com vocês porque foi bem legal. Então eu tenho aqui... Gente, vocês sabem que eu não deixei tudo isso organizado pra mostrar, né? Porque eu decidi mostrar mesmo agora. Ó, aqui eu tenho um exame exatamente de um ano atrás. Então, vamos lá, pra vocês não falarem que eu menti. Aqui eu tenho... Depois eu fotografo isso, tá? Eu devo ter isso digitalizado. Mas aqui eu tenho a data do exame. Gente, se eu enxergar, eu juro que eu vou conseguir compartilhar com vocês. Aqui tá a data. Aqui, 25/11/2019. Dá pra ver aí? E aqui, eu vou ler pra vocês a parte do baço, depois eu posto, tá? Peço pra Mari postar aí pra vocês verem. Baço com contornos regulares e definidos, parênquima homogêneo, apresentando dimensões e ecogenicidade normais. Em cabeça, visibiliza-se pequena área nodular hipoecogênica e homogênea, que apresenta discreta vascularização ao estudo do Doppler colorido, na periferia e mede cerca de 0,40 centímetros por 0,37 centímetros por 0,30 centímetros. Aí tem hiperplasia, interrogação, tá? Então, vamos pensar lá, né? Ele tem 0,40 centímetros, bem pequenininho, mas ele existia, tá? E aí, no exame de ontem, aí eu vou mostrar pra vocês a data... 17/11/2020, tá? Esse foi o exame de ontem. Baço com contornos regulares e definidos, parênquima homogêneo, apresentando dimensões e ecogenicidades normais. Vamos falar sobre isso, porque é muito legal, né? Eu tava louca pra falar isso e tô louca pra postar também. Porque... a hora que a ultrassonografista olhou, e nós não somos amigas, nós somos colegas, né? A gente se vê lá a cada 6 meses quando o estopa vai lá fazer exame. Mas sim, por sermos colegas, a atenção, né? O papo ali acaba sendo mais técnico. E eu falei assim, olha, Giovana é ultrassonografista do IVE, tenho só a agradecer, né? Confio muito no trabalho deles. Eu faço acompanhamento do estopa e tô super errada, porque teve a pandemia e eu não trouxe mais ele pra fazer exame. Tô me sentindo super culpada, e, né, enfim, aquele medinho de tutora de ter lá o negócio crescido e a gente ter perdido o controle, né? E aí eu falei, olha, meu último controle de exame daqui é de 1 ano atrás, eu tenho de quando ele ficou internado, né? Contei a história pra ela. E ela falou, não, vamos olhar bem direitinho. E, gente, ela revirou o cachorro. Por quê? Porque ela passou o ultrassom e falou, Juliana, não tem nódulo nenhum. Eu falei, imagina, claro que tem. Só tem que ver se aumentou. E ela, não tem. E aí a gente virou ele pro lado esquerdo pra ela pegar bem aqui em cima, na cabeça do baço. E tava uma outra moça junto, uma outra colega, e ajudou a mudar ele de posição. E ela falou, não, a gente vai achar. E o estopa ficou ali por um tempão, gente. A gente olhou e eram as 3 de olho no monitor e tentando caçar o nódulo. Ah, é milagre? Não, não é milagre. Mas vamos pensar, era um nódulo pequeno, era um desequilíbrio
pausando. Desculpem, vocês viram? Tá pausando mesmo aqui. Eu tô em cima do. Voltei. Então, por ser um desequilíbrio encontrado muito no início e tratado ali de uma maneira complementar com as opções dadas, gente, deu super certo. Aquele órgão, ele voltou a funcionar de forma equilibrada e por isso o nódulo sumiu. E aí não fui eu que falei, né? Ai, gente, medicina complementar é tudo. E foi engraçado que na hora ela falou assim, mas você tá tratando ele com o quê? Ela sabe, né, que eu tenho a equipe e tudo mais. Aí eu falei, com fito, com quântico. E ela falou, gente, que loucura, mas sumiu mesmo? E ela continuava procurando. E sim, sumiu. Então, tá aqui, tá documentado, são exames, né? Não temos o que falar contra documentos, né? Não há argumentos. Vou postar para vocês e sim, aconteceu agora com o meu cachorro. Super legal, fiquei super feliz porque é uma forma de eu trazer para vocês como esse tipo de coisa funciona, como é incrível. E por quê? Porque descobrimos no início. Quando a gente já tem um tumor ali, por exemplo, a gente vai ter um milagre, vai sumir o tumor? Gente, não é impossível, mas as possibilidades, obviamente, são muito reduzidas, né? A gente entra ali para fazer parte da vida daquele animalzinho para trazer qualidade de vida, para tentar estender e qualificar essa vida, né? Trazer qualidade, mas não necessariamente ali pro tumor sumir ou pro organismo voltar a ficar zerado. Às vezes não é possível. E aí eu vou compartilhar com vocês também, porque nem tudo são flores. Então, por exemplo, o que eu descobri ontem? Eu descobri que o fígado do estopo agora tá um pouquinho aumentado. Precisamos ficar de olho. Quanto aumentado? Não sabemos, porque na veterinária a gente não tem referência de padrões, de tamanho, o que é certo, o que é errado. Então agora existem alguns trabalhos que estão trazendo algumas mensurações de medidas. Então ontem conversei bastante com a ultrassonografista sobre isso, e ela falou, não, agora a gente vai ter uma ideia melhor. Então, o quanto esse fígado tá ultrapassando o gradil costal ali, tá? E o porquê disso? Então, o que o ultrassom me trouxe ontem de informação? O fígado tá grande. Agora a pergunta é, por que o fígado tá grande? É a próxima questão. E aí eu tô aguardando o exame de sangue para acender mais algumas luzes aqui na nossa cabeça e a gente começar a procurar. Talvez eu encontre um triglicérides alto ali, um colesterol que não esteja legal. Vamos ver o que a gente vai achar. Não tem nódulo, né? Isso já é bom. Pode ser uma questão metabólica. E aí a gente tem que ficar de olho em algumas outras doenças endócrinas. Tem que olhar alguns outros órgãos que a gente viu ontem no ultrassom e tá tudo bem. Mas precisamos olhar. Então, por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Por causa do bendito do check-up, que eu tanto encho o saco, né, de vocês. E às vezes o animalzinho tá lá com 17 anos e as pessoas falam, não, Juliana, mas ele nunca teve nada. Mas, gente, nunca teve nada porque nunca procurou. E quem não procura não acha, mas quem procura acha. Então pode ser um desequilíbrio pequeno, mas esse desequilíbrio pequeno, ao longo do tempo, ele vai se tornar as doenças que lá na frente vai levar o seu animal à morte. Então o cachorro da Juliana nunca vai morrer, porque faz check-up. Não, gente, vamos ser realistas, né? É claro que vai morrer um dia, mas assim, com certeza ele vai ter opções de ter uma qualidade de vida e até mesmo uma intervenção melhor em cada desequilíbriozinho que for surgindo. Porque eu acho pequenas coisas, né? Concordam comigo? Que se vocês levam ali o animalzinho frequentemente para fazer um check-up, vocês vão achar muito provavelmente coisinhas pequenas e não já a coisa toda bagunçada no organismo do animal. E lá no começo da live eu ia fazer um comentário sobre o Dr. Adalberto, que é o homeopata que veio fazer live aqui com a gente na semana passada. E ele falou uma coisa muito legal,
que ele trouxe pra gente a seguinte reflexão. O pessoal adora comparar a idade de cachorro com a idade de humano. Cada 1 ano de cachorro que equivale a 7 de humano. O pessoal adora falar isso. Só que aí quando a gente pergunta para as pessoas, quando foi a última vez que você levou seu animal ao veterinário? Foi no ano passado. Então quer dizer que você acha normal ficar 7 anos sem ir ao médico? 7 anos sem fazer exames? Porque é o que a maioria das pessoas fazem, né? Quando o animalzinho vai ao veterinário, ele vai para tomar vacina. E aí a gente também tem que ficar de olho, porque a cobrança tem que vir do outro lado também. Então, vocês têm que ter informação suficiente para ir lá e cobrar o meu colega e o veterinário que vocês estão pagando. Por quê? Porque sabe aquela coisa de, eu vim da vacina, então tá bom, então o veterinário vai, pega a vacina e aplica a vacina, então tá bom, boa tarde, foi isso que você veio fazer? Então, aferir uma temperatura e ver se o animal tá na temperatura ok, porque se esse animal estiver doente, não vai ser legal ele tomar vacina. Palpação, e gente, chama palpação, eu tô trazendo aqui nomenclatura, tá servindo as lives também. Não é apalpar, tá? É palpar, quando a gente fala de palpação na parte clínica. Então, a gente vai palpar o animal, palpar o abdômen, palpar ele tá sentindo alguma coisa diferente? Tem ali alguma sensação diferente, vamos dizer assim, né? Então, palpei aquele abdômen, tá tudo duro, tá enrijecido, ou palpei ali, ele me olhou com uma cara feia, ele tá com dor. O veterinário precisa fazer isso no momento da consulta. Isso é consulta veterinária. Levanta a boca do cachorro, vai ver mucosa. Como que tá essa mucosa? A mucosa dele tá amarela, tem ictérica que a gente fala, né? A mucosa tá roxa lá, tá bem roxa escuro, cianótica. Ou a mucosa tá normocorada, né? Normocorada, de normalidade. Então tá rósea, tá comum, né? Tá normal. Então ele precisa olhar tudo isso. Se ele não olha nada disso e simplesmente vai lá e vacina o bicho, então tá bom até o ano que vem, a chance que você tinha de descobrir alguma coisa ali, você perdeu. E outra coisa, gente, uma coisa que a gente aprende na faculdade, e eu concordo, e é a frase que a clínica é soberana, né? Então, o veterinário ele precisa olhar, ele precisa saber fazer um diagnóstico e o exame é para complementar. Tá certo isso? Claro, tá certíssimo. A clínica é soberana. É claro que todos os exames que a gente vai receber, a gente vai casar com o que a gente tá vendo. Se eu tô vendo lá um animal todo prostrado, a mucosa dele tá pálida, né? Ele não tá comendo e vem aquele exame fantástico. Nossa, tá fantástico o exame. Tem alguma coisa de errado? Claro que tem, né? Eu vou falar o quê? O exame deu certo, então tá bom, te vejo ano que vem? Claro que não. Tem que casar, as coisas têm que ser coerentes. O que eu tô vendo com o que o exame tá me mostrando. Então, os colegas que não são muito chegados em pedir exames, peçam vocês, porque muitas vezes eles estão fazendo conta com o bolso de vocês, não é por mal, mas quem paga por isso é o seu animalzinho. Então, eu não vou pedir raio-x não, raio-x é caro, né, coitado, não tá passando por problema financeiro. Às vezes quem tá passando por problema financeiro é o veterinário, não é o tutor. Então, o que é da minha conta fazer conta com o seu bolso, com o que você vai fazer para o seu animal? Essa é uma das maiores questões que eu quero fazer o processo contrário com vocês. Peçam um exame, saibam que aquilo pode fazer a diferença na vida do animal de vocês, no diagnóstico que esse veterinário vai ter para trazer. Então, já fez ultrassom abdominal? Nunca fez não, o veterinário nunca pediu, ele nunca teve nada. Nunca teve nada porque não procurou, porque quem procura acha. Então, como que um animalzinho chegou na terceira idade, com 7 anos, com 5 anos ou com 12 anos, sem nunca ter feito um ultrassom abdominal? Gente, é sério que vocês acham que esse fígado tá maravilhoso, que esse rim tá ótimo? Que nada desses órgãos tem algo pra contar pra gente? Fala sério, né? Claro que não. Então, assim, como que ele nunca passou por um exame desse? Ele nunca fez um exame de urina. Já pensou vocês chegarem aos 70 anos, 80 anos, sem nunca ter feito exame de urina?
é o que acontece, é comum isso aqui pra gente, né? Então é um absurdo? Claro que é um absurdo. Eletrocardiograma e ecocardiograma, esse é top, né? Ah, ele nunca fez, não, nunca teve problema. Então, gente, como assim nunca teve problema? Imaginem vocês, quem aí, né, tem pai, mãe idoso, vô, vó, ou você mesmo já tem uma idade um pouco mais avançada. Já pensou? Você não vai no médico de tempos em tempos para ficar de olho, para ter um envelhecimento legal? Como assim vocês decidem que o bichinho não precisa e o pior, com o respaldo do médico veterinário que vocês estão pagando? Não dá não. Se essa pessoa tá falando que esse bichinho não precisa de exame, desconfia, gente. Pelo amor de Deus, como que não precisa? Então, esperar ter alguma coisa para fazer o exame... A Adri tá falando que hoje eu tô trazendo verdades difíceis de encarar, mas muito necessárias como sempre. Obrigada pelos esclarecimentos. Então, na verdade, eu tô meio indignada mesmo. Bom dia, Paula. Eu vivo indignada, né, gente? Porque como é que o colega faz conta com o bolso que não é dele? Nem amigo de vocês ele é, né? Você vê o cara lá uma vez por ano. Aí você entra, ele fala, ai, não vou pedir ultrassom não, ultrassom tá tão caro. Eu guardei aqui, é claro que com a história do álcool, né, gente? Olha o que aconteceu. Manchou tudo, porque eu joguei álcool a hora que eu cheguei. E aí eu fiz uma lambança e eu não vou conseguir contar os valores pra vocês, porque é por isso que eu tinha guardado a notinha, que era pra compartilhar. Agora não vai mais rolar. Mas eu gastei ontem R$770. É caro pra caramba, né? Pra mim é. Pra outra pessoa não, né? Só que a gente fala muito aqui do conceito do que é caro, né? Então assim, caro tá errado eu falar que é. O que tá certo é que tem um valor alto, né? Pra minha realidade. Mas o caro é o que eu pago e não vejo o resultado. Agora, o que eu pago e vejo o resultado não é caro, né? É um valor alto. Então, eu vou fazer isso aqui uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Eu sou a tutora mais louca que pensa mais longe e eu pedi exames, por exemplo, de hemoparasitose, que são os parasitas também do sangue, que normalmente são doenças transmitidas pelos carrapatos, né? Tem algumas outras formas de transmissão também. Então, tem a doença de Lyme, tem a babésia, tem a erliquiose, tem a anaplasmose. E o Estopa fez esse exame também. Por quê? Porque ele já foi um paciente que eu descobri erliquiose e não tinha sintoma. Um dia a gente vai conversar aqui de erliquiose. Mas tem que ficar de olho, porque são doenças que podem levar o animalzinho à morte. Nós temos 2 pacientes que chegaram a ter aplasia de medula. A medula não funciona mais por conta dessas doenças. Então, tem que ficar de olho. Ah, não, mas ele nunca teve sintoma. Então, tá bom, né? E gente, posso compartilhar com vocês aqui exemplo de família. Minha avó faleceu por câncer. E vamos trazer para nossa realidade, como a Adriana falou, é difícil de encarar. Só que a minha avó tinha tido um câncer 12 anos antes, um câncer de intestino, que ela nunca soube que era um câncer. Aí, beleza, curou, passou, tirou, não precisou de rádio, não precisou de químio, a vida que segue. Passaram-se 12 anos, tudo bem, a gente levava no médico? Levava. Falava do câncer? Não falava, porque ela não sabia. Pedia alguns exames de marcadores tumorais, coisas que hoje tá muito aceso na minha cabeça, na da minha mãe. Não pedia. E, pediu ultrassom? Não, gente, não pedia. A gente não tinha isso tão claro. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem com a senhora? Tá sentindo alguma coisa? Não tá sentindo nada. Tá comendo bem? E aí a outra questão, né? O que é comer bem pra pessoa? X, né? A gente não morava com ela. Tá comendo bem? Tá comendo bem. Tá tudo bem. Então tá bom, até o ano que vem, passar bem. E aí, o que aconteceu? Quando começou a ter sintoma, quando ela começou a não aguentar ver comida e não querer comer, ela falava que ela tinha uma sensação de não ter digerido algo bem. Então, coisas que a gente não acha normal, claro que acha. Só acontece na minha família? Tá bom. Fala sério, claro que não. Sei que acontece na sua também.
Então, eu vou tomar um negocinho aqui que passa. Toma um Engov, toma um pantoprazol, e aí vem as ideias fantásticas que o Dr. Google dá pra gente, né? É má digestão. Foi um negócio que eu comi mal hoje, um negócio que eu comi mal amanhã, um negócio que... E assim foi. E o tratamento foi feito durante 3 meses de colite, como se fosse uma inflamação de intestino. E quando foi internar para fazer uma colonoscopia para saber o que estava acontecendo, né, de verdade no organismo, tinha metástase para todo canto, para peritônio, que é o que recobre todas as vísceras. E aí sabe o que aconteceu? O que vocês já sabem, morreu. Não teria morrido se a gente tivesse sabido antes, né? Tá certo eu falar sabido, Dri? Me ajuda. Mas, talvez, gente, a gente não sabe. Teria maiores opções de qualidade de vida? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida se com o conhecimento que eu tenho hoje, com o discernimento que eu tenho hoje dentro da medicina complementar, a gente poderia ter abordado de outras milhares de formas. Eu estava iniciando, isso foi há 11 anos atrás, né? Tudo era muito novo, a gente tentou, só que é aquela história. E eu ouvi isso do meu professor, Daniel Neto, não sei se o Daniel... Obrigada, Adri, tá certo falar ter sabido. O Daniel Neto já fez live aqui com a gente de aurículo, né? E o Daniel lembra muito bem dessa passagem, a gente subindo uma escada rolante de shopping para almoçar durante a pós-graduação e eu contei ali rapidamente a situação que a gente estava vivendo com a minha avó. E ele falou, Juliana, eu vou te ensinar, tal, você vai fazer, vai abordar com acupuntura, e trazia muito bem-estar mesmo, melhorava, trazia um pouquinho de tranquilidade naquele momento, né? As dores eram terríveis, mas o que ele me falou foi, não se frustre, não sei o que falar de novo, mas enfim, que era pra eu não ficar frustrada, porque a história não ia ter um final feliz, né? E por quê? Porque já era um câncer que tinha ali dominado toda a situação. E eu tô trazendo exemplo de pessoa, algo que eu vivi na minha família, mas isso serve para os bichinhos de vocês, tá, gente? E o tempo pro bicho é muito fruste. Isso mesmo, Chico. Obrigada. E assim, o tempo pro bicho, ele é muito pior que pros humanos, né? Até pela nossa capacidade física. Ontem a Débora estava aqui com a gente, do Valente Valente. Ela tem lá frustre, verbo frustrar. A Adri sempre corrigindo a gente, e isso ajuda muito. Falar errado também não dá pra gente. Mas tá certinho agora. Imagina, Chico... Gente, a gente tem que aprender tudo nessa coisa de tecnologia, que todo mundo tá olhando a gente falar também, acreditem? Não é fácil. Mas, o que eu quero trazer com essa experiência que eu tô compartilhando com vocês, né? Isso serve também pro bichinho de vocês. Então, imaginem um nódulozinho lá, igual eu contei pra vocês do baço do estopa, se fosse alguma coisa, né? E que isso fosse crescendo, e eu fosse descobrir quando ele viesse a ter sintomas. Talvez fosse daqui 2 anos, 3 anos, não sabemos, enfim, não sabemos, né? 6 meses. Mas aí o que eu poderia fazer? E qual seria o meu resultado diante daquilo? Com certeza menores, com certeza mais limitados. Então, não caiam nessa do colega falar que não precisa de exame, pelo amor de Deus, precisa, tá? Eu tive um professor, não contarei o santo, só um milagre, né? Um professor bem senhorzinho, todo mundo aí da veterinária teve e ainda tem aula com ele. E a frase do A Clínica é Soberana veio muito forte dele. E na época dele, ele não tinha muito acesso a exames, né? A gente entende isso. Era muito mais limitado tudo isso. E ele sempre falou, vocês não precisam pedir tantos exames assim. E hoje, né, eu tenho 12 anos de formado, eu vejo quantas coisas são tratadas de uma forma inadequada ou são tratadas e nem são aquilo que está sendo tratado, né? Porque não tem um exame, porque a gente não diferenciou o joio do trigo, sabe assim?
a gente não sabe o que, que é uma coisa, o que, que é outra. E aí, tudo bem, pode ser que a questão do fígado do estopa seja um colesterol e que com dieta a gente tenha um bom resultado. Pode ser que não. E sem exame, como que eu vou saber isso? Não vou saber, gente. Eu posso ser a melhor veterinária do mundo. A gente não tem olhar de raio-x, não dá pra saber. Então, o que eu quero trazer muito hoje pra vocês é esse olhar de tutora com informação, sabe? Que me permite dividir isso com vocês. Então, a Adri tá falando, né? O veterinário da minha confiança é assim, e jovem, né? Não é um idoso, mas é alguém que é um pouco avesso a exames. Então, batam de frente, vocês estão pagando. Eu quero fazer o exame do meu cachorro. Eu quero fazer ultrassom, quero ver. Ó o que o exame me traz. Tá me contando o que tem no fígado, no baço, no estômago, nos rins, nas adrenais, super importante, no pâncreas, se tem líquido livre ou se não tem na cavidade, como que tá a aorta e a veia cava caudal, como que tá a vesícula urinária, que eu contei pra vocês, né? É a bexiga. Como que tá a próstata? Como que eu vou saber isso sem o exame? Porque eu palpo com as minhas mãos, eu sei de tudo. Gente, né? Mas nem com visão de raio-x na ponta dos dedos. Não dá, não dá. Eu auscultei aqui, o coração tá maravilhoso. Eu ouvi isso de um colega meu, né? E já compartilhei isso com a Adriana também. Eu ouvi isso e quando eu levei ele lá para fazer o ecocardiograma, o que eu vi? Que as válvulas do coração não funcionam direito e eu preciso estar de olho nisso. Eu ia esperar isso até quando? Até esse cachorro tossir, ter falta de ar e ter sintoma de cardiopatia, né? Cachorrinho que a gente vê com o pescocinho lá buscando ar a todo custo e que o tutor fala, não, eu nunca fiz eco, porque ele nunca teve nada. Não esperem, gente, façam um exame, tá bom? De verdade. Cobrem os veterinários que vocês levam os seus animaizinhos, que vocês querem fazer os exames, que vocês querem trazer o resultado do hemograma, das enzimas hepáticas e renais, que vocês querem e vocês têm direito. Se é caro ou é barato, problema seu, tá? O veterinário não tem nada a ver com isso, nem seu amigo ele é, tá? Então, assim, às vezes você opta por cortar o Netflix durante 2 meses e fazer os exames do seu animal. Às vezes você vai cortar a faxineira e fazer os exames do seu animal. Às vezes você não vai comprar o sapato que você queria e vai fazer o exame do seu animal. Vai atrasar o aluguel e vai fazer o exame. O problema não é nosso. Não deixa outra pessoa cuidar da sua vida, porque na hora que o teu animal morre, é só você que sofre. Vamos ser realistas, né? Então, é pra você que vai doer. Então, não deixa as pessoas tomarem a decisão por vocês. Eu não sei que horas são, quero dizer. Não estou controlando o horário. Se alguém puder me contar se eu já tenho que encerrar, porque eu acho que já deu o meu horário para eu encerrar aqui. Mas é isso que eu quero trazer hoje para vocês, tá, gente? Eu vou deixar essa live salva. Acho muito legal a gente conversar sobre isso, inclusive com um posicionamento de tutor. Todo veterinário é tutor, né, gente? Que veterinário que não tem bicho? Mas muitas vezes, 59 minutos, hora de dar tchau. Mas não deixem as pessoas tomarem as decisões por vocês, de verdade. Não precisa fazer exame, é mentira, tá bom? Precisa sim, senhores. Eu vou compartilhar aqui os exames do estopa com vocês. E aí vocês seguem esse check-upzinho comigo para vocês verem o que deu, beleza? Então, voltamos aqui. Eu tô sofrendo aqui. Dri, o sofrimento é ótimo. A verdade dói, mas é libertadora, né? Só a verdade traz a opção da gente fazer escolhas melhores no futuro. E quinta-feira a gente vai receber a doutora Karina. A gente vai falar de uma coisa muito legal, displasia coxofemoral. Todo mundo fala que os cachorros têm isso, mas não fala direito o que é, nem como cuida, nem como aborda. Então vamos falar de displasia coxofemoral. Mais uma vez agradecer a vocês que estavam aqui nesse papo, com erros de português, com essa loucura toda que a gente faz falando de 1000 assuntos ao mesmo tempo, mas é sempre muito legal e muito libertador. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo e quinta-feira às 8 horas da noite com a doutora Karina, fisiatra, falando de displasia coxofemoral.
Obrigada, gente. Beijos, bom dia para vocês.